Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Amém, meus irmãos. Boa noite. Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos. É com muita alegria que a gente dá início essa noite ao 8º episódio da série Desafios da Vida Cristã, do Jovem Cristão. E hoje nós vamos desenvolver um tema aqui que eu tenho certeza que é do seu interesse, independentemente da sua idade. Nós vamos falar sobre uma questão, aquilo que é prioridade, né? O título do nosso tema dessa noite é uma questão de prioridade. Então, o que é prioridade para você, para mim? Então, um tema que tem muito a ver com, é um desafio, né? Para os jovens gerir o seu tempo, priorizar o que de fato vale a pena. Nós vamos falar sobre esse tema essa noite, sempre baseado sobre a luz, debaixo da luz da palavra de Deus e na experiência que nós desfrutamos do nosso Jesus no nosso dia a dia. Amém. E para falarmos a respeito disso, nós estamos aqui com os nossos ilustres dois irmãos, que são irmãos em Cristo e são irmãos também na carne, né? De um lado nós temos Júlio César e aqui nós temos Milena, que já participou, né, conosco, já a segunda participação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Amém. Muito obrigado. E vamos assim, você se apresenta, Júlio, o pessoal lhe conhecer, Milena se reapresenta depois, para o pessoal lembrar. Amém? Amém, amém. Meu nome é Júlio, sou advogado, né, e também pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Trabalhista, e sou irmão de Milena. Eu acrescento aí, tá? Ele é um dos principais coordenadores dos jovens aqui da igreja em Campina Grande. Isso demanda muito tempo, né, de dedicação. Você. É pai, tá? Tem um Verdade. bebezinho de quantos meses, Júlio? De 10. 10 meses. Isso demanda muito tempo também, né? Então a gente vai falar sobre essa questão do tempo, né? O Senhor, nós, a nossa vida. Aí vocês vão entender melhor, né, Milena? Milena, agora, por favor. Então, como a Adriano falou, e acho que quem acompanhou os últimos programas sabe, meu nome é Milena, eu também sou advogada, eu estou fazendo a pós-graduação em Direito Público, mas não tenho filho, nem sou casada, então... Ai. Mas trabalha, tá fazendo uma pós, tudo exato. Isso demanda muito tempo. E eu também, viu, gente? Eu sou servidor público, né? Eu sou pai de 3 garotas, sou marido, dono de casa, né? E sirvo o Senhor. É tudo uma questão assim de a gente eleger o que de fato é importante para a gente. Porque, irmãos, o que a gente, assim, a ideia de nós nos apresentarmos, né? Nos apresentando essa noite, é para mostrar para os irmãos que, mesmo em meio a todas as nossas tarefas, né, seja como profissional, como pai, como estudante, isso não tem nos impedido de servirmos a Deus. Verdade. Né, de servirmos o Senhor. Essa é a nossa experiência. Então, vamos falar um pouquinho, né? Sim. Da nossa experiência, cada um de nós assim. Milena, por favor, fale aí para os irmãos. Como tem sido a sua experiência, assim? Você fazendo uma pós-graduação, trabalhando, né? E mesmo assim você está servindo o Senhor, está buscando. Isso te impede de buscar o Senhor? Como tem sido a tua experiência nesse sentido, Milena? Então, eu terminei a faculdade recentemente, né? Eu terminei em janeiro de 2021. E aí, durante o período de faculdade, eu achava mais tranquilo de lidar com a questão do tempo. Acho que porque a única, entre aspas, eu sei que é muita coisa, mas a única coisa que eu tinha que lidar na época era só com a questão dos estudos. Então, eu dedicava lá meu tempo aos estudos, e aí tinha o tempo determinado para o serviço, para vir para as reuniões, enfim. Mas esse ano eu comecei a ver que as coisas foram complicando um pouco mais, né? Porque não tinha universidade, mas eu tinha que estudar para o exame da ordem. Aí eu comecei a pós-graduação
Então foi muita coisa assim ao mesmo tempo. Era prova da pós-graduação, aí 2 finais de semana depois era a prova da UAB, então era uma loucura assim total. E eu senti muita dificuldade nessa questão de gerenciar o meu tempo. Sim. E é algo que eu estou começando a ver agora, como eu poderia ter gerenciado de uma forma melhor, sabe? Antes de terminar o AB, enfim. Porque é justamente como eu estava pensando essa semana, inclusive, sobre isso, sobre essa questão de prioridades, de gerenciar o meu tempo, porque eu comecei a trabalhar faz mais ou menos 2 semanas. Sim. E aí me livrei da UAB, mas comecei a trabalhar, né? Então agora eu trabalho e a pós-graduação ao mesmo tempo. E aí, em determinado momento, eu tinha um processo para lidar, para entregar no outro dia. E ao mesmo tempo eu tinha a natação, eu tinha isso, eu tinha aquilo, aí eu disse, meu Deus do céu. E eu sou uma pessoa que eu preciso tirar aquele descanso de tarde, senão eu não sou produtiva. Aí, sendo que eu não estava conseguindo gerenciar o meu tempo, no sentido de dar tempo, descansar, fazer todas as coisas e fechar o dia redondinho com todas as tarefas cumpridas. Sim. E eu disse, eu vou precisar sacrificar alguma coisa. Eu disse, eu vou sacrificar o meu sono da tarde. E aí, depois que eu sacrifiquei o meu sono da tarde, eu consegui, na verdade, no final ainda sobrou tempo e eu tinha batido todas as minhas metas do dia. Então é incrível como quando você consegue gerenciar, o seu tempo fica maior. Você realmente vê que tem tempo. Tem que dar tempo. Que dá tempo, exato. Dá tempo. Trazendo isso para uma experiência prática, né? De um jovem que está na iminência de terminar um curso. Agora vamos ter o Enem daqui a, me parece, a 20 dias, 2 semanas aproximadamente. Né? E a gente percebe que, no que se refere a nossas obrigações e ao serviço a Deus, não significa necessariamente que a gente tenha que sacrificar um dos dois, muito menos os dois. Essa é uma questão de gerenciar o tempo, não é verdade? Verdade. Porque tudo é uma questão de equilíbrio. Sim. Né? Você achar o equilíbrio nisso. E interessante é que quando a gente está por exemplo, quem está para fazer a prova do Enem, se desespera, tem um pouco tempo porque o Enem está vindo aí, e aí consegue passar e entrar na faculdade. Aí quando entra na faculdade, ele disse, eu tinha tempo. É verdade. Eu tinha tempo e hoje parece que o tempo está escasso. E é interessante, assim, como isso é um exercício, sabe? A gente aprender. Por isso que a gente precisa delimitar as prioridades realmente que a gente tem. Sim. E colocar justamente o seu como a prioridade. Porque a partir do momento, a tendência, né, de nós enquanto jovens é justamente ir aumentando. Então você tem um jovem que saiu da faculdade, aí começa a trabalhar, já, né, Milena? Já começa. Aí tem o trabalho e após agora. Exatamente. E você não acredita que vai acumulando tanto, mas acumula. E é espontaneamente que essas coisas acontecem. Exato. É o ciclo natural das coisas. Aí você casa, aí você tem filho, aí você tem 2 filhos, 3 filhos. Verdade. Então, realmente é uma questão de, desde cedo, assim, você sempre está delimitando. Senhor, me ajuda a administrar o tempo. Porque é muito... Eu vejo assim que o mundo que nós vivemos hoje, e eu acho que para essa geração é o mais complicado, porque hoje, o que no passado era bastante, por exemplo, uma simples graduação, há algum tempo atrás, bastava. Né? Hoje, não. Você tem que buscar um mestrado, e você tem que buscar, às vezes, um doutorado. Então é algo que sempre está demandando mais de você. E quando demanda mais de você, a primeira coisa que demanda é do seu tempo. É verdade. Então, é achar o equilíbrio entre essas coisas e o Senhor. Modernidade. A modernidade. Né? E nós, cristãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Isso. Né? Tá muito atento a isso, porque o inimigo ele usa desses artifícios, dessas artimanhas, que aparentemente são positivas. Não, eu não vou para a reunião, não vou servir porque eu vou estudar, vou preparar meu TCC, vou, né? Vou ter tem uma pilha de processos aqui que eu tenho que né, analisar e tal. Mas, irmãos, o que a gente percebe nas próprias escrituras, né? E na nossa experiência pessoal, Júlio, eu peço até que você depois compartilhe um pouco sobre isso,
é que quando a gente prioriza o Senhor, que é uma questão espiritual, gente, também, né? Quando a gente coloca o Senhor assim como prioridade na nossa vida, do nosso tempo, parece que a matemática, nem Oswaldo de Souza explica, né? É verdade. Parece que a matemática se inverte, dá tudo certo, vem a bênção, não é isso? Na tua experiência também, meu irmão, é assim? Assim também. O interessante é que ontem a gente teve uma mensagem que falava sobre Satanás como um negociante. Ele está o tempo todo negociando, né? Ele, desde o princípio ele está negociando. E o tempo, ele tenta o tempo inteiro estar negociando conosco. Né? Ele quer, me dê essa parte do seu tempo, e quanto mais ele pode sugar o nosso tempo, ele consegue. Isso aí é por isso que a gente precisa, né, tá ligado, de fato, nisso aí. E se a gente coloca o Senhor como a nossa prioridade, é interessante porque algum tempo atrás eu tinha um compromisso e tinha compromissos na igreja. Sim. E parece que assim, quando cai tudo numa semana só. É incrível. É incrível. Porque parece que é combinado. Parece que é combinado. Era na reunião de jovens durante a semana, era na reunião nos finais de semana, e você fica, como é que eu vou me virar? Mas o mais interessante é que quando, assim, primeiro vem o baque, assim, meu Deus, tudo isso, além das responsabilidades do dia a dia. E além de ter que dar, né, você tem uma esposa e você tem uma filha que é criança e você quer acompanhar o crescimento dela e você fica, ai Jesus, e como? Mas o mais interessante, irmãos, é que assim, quando a gente joga no Senhor, a gente começa a entender, lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E lançar sobre ele a nossa ansiedade. E o interessante é que nessa semana, os demais compromissos, que não os compromissos que eu tinha com o Senhor na igreja, foram sendo adiados. Foram chegando, louvado seja Deus. Você vê que ele está no controle, né? Ele está no controle. É só uma questão de fé. Exato. Verdade. Exatamente. Não é? Da gente crer. Exato. É a mesma experiência aplicada aqui, aquilo que aconteceu com Abraão e com Isaac. Às vezes o Senhor está só esperando a gente ter a disposição de subir o monte e estar pronto para sacrificar, e aí ele já tem tudo preparado para a gente. É verdade. Né? E assim, é natural, né, até que a gente fique angustiado e a gente fique desesperado quando a gente vê o tanto de coisa e o pouco tempo que a gente tem. Né? É natural se sentir assim, meu Deus, e o choque quando a gente vê o tamanho das coisas, mas o ponto que a gente tem que fazer e que a gente precisa fazer é justamente, Senhor, cuida, está nas tuas mãos, cuida disso. É Ele mesmo quem disse, tudo nesse mundo eu tenho tentado nos últimos tempos meditar muito nesse versículo de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Para todo propósito há um tempo. Então assim, na nossa vida tudo há um tempo. Se a gente, o Senhor parou o sol, e imagina, ele pode fazer tudo para nós, né? Nesse sentido. É verdade. É uma questão da gente confiar. Então você, jovem, irmão e irmã que está nos acompanhando, a gente encoraja vocês assim a não deixarem de servir o Senhor, né? Sob esse argumento, entre aspas, de que não tem tempo. Tem sim, né? É claro assim que você também não deve assumir um excesso de responsabilidades na igreja. Se você vê que não vai dar conta, mas você se eximir completamente de servir, é aí que mora o perigo. Verdade. Sabe? Porque quando a gente deixa de servir, a gente fica muito fragilizado. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso tempo, ele vai ser tragado completamente. Exato. A gente vai se envolver ainda mais com as coisas desse mundo, e a facilidade que a partir daí nós temos de esfriar é grande, né? Exato. Algum de vocês dois já passaram por experiências desse tipo, de ser tão absorvido assim e olhar e, poxa vida, e sentir que estava com o espírito enfraquecido ali e olhar para trás, não, peraí, eu vou ter que correr, senão eu me perco por aí. Algum de vocês já tiveram experiência dessa natureza? Se vocês tivessem, eu gostaria de ouvir aí a experiência de vocês. Não, assim, no meu caso, já veio o sentimento, assim, de, puxa, tá tão... Mas assim, e aí é onde entra.
E até um dos irmãos que se reúne conosco fala muito isso, e eu toco muito no sentimento dele, porque é no meu também, sabe? Quando a gente vai servir ao Senhor, a gente realmente demanda, muitas vezes, muito da gente. Sabe, quando é montar um jantar para os jovens, demanda coisa. Mas, assim, isso é guardar, entendeu? Então, já veio o sentimento, de fato, assim, vou jogar tudo pro ar, porque eu tô tanta coisa já aqui. Mas o fato de estar servindo, isso guarda você. É verdade. Então, você acaba, embora que você esteja ali indo, ainda que puramente por uma obrigação, mas quando você vai ver, depois no desenrolar, né, dos fatos, talvez você não veja no momento, mas quando você termina, eu vejo assim, que quando você serve ao Senhor, trazendo a experiência do templo, né, você vai diante do Senhor. É como se você estivesse vivendo a experiência do Antigo Testamento e entrando no templo, né, para servir ao Senhor. Então você encontra Deus. E eu nunca mais me esqueço, uma conferência que nós fomos, que o irmão disse assim: irmãos, algum de vocês já voltaram, por exemplo, de uma saída para a pregação do Evangelho? Talvez vocês tenham ido tristes. Vocês já voltaram tristes, voltaram do mesmo jeito? Não. Eu desconheço também. Exato. Porque quando você está servindo, você está ali em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Então, assim, você pode ir acabado. Mas quando você termina, você às vezes está cansado, você está esgotado, mas você faz... Você Por respira. dentro, né? Você Demais, demais, é renovado. Eu também, no meu caso, eu também já tive, e mais especificamente foi mais ou menos ano passado, que foi vindo muita coisa, e querendo ou não, no serviço, a gente sempre quer dar o nosso melhor ao Senhor. Verdade. Então, tem muitos serviços que eles demandam não apenas ir no dia e servir, mas demanda toda uma preparação. E aí, quando eu fui vendo, eu disse, meu Deus, tem essa preparação do serviço de adolescentes, do serviço de criança. Aí eu tenho que estudar para essa prova, eu tenho que entregar o TCC de tanto. Quando foi juntando tudo, eu fui ficando, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso. E é como o Júlio falou, a primeira coisa que vem não, eu vou ter que abdicar disso, eu vou ter que abdicar daquilo. E na nossa cabeça, tecnicamente, a gente não pode abdicar das coisas da escola, não pode abdicar. A primeira coisa tem logo que do ser Senhor, alguma coisa do coisa Senhor, do serviço. O primeiro é ele, Então, né, rapaz? primeiro. Mas é incrível, porque quando você meio que abdica de um serviço ou algo parecido, ou você deixa de ir para uma reunião, você não experimenta aquilo que o versículo que Júlio compartilhou diz, né? De lançar sobre o Senhor o jugo, né? Sim. O Senhor toma o nosso jugo e a gente toma o jugo do Senhor. E o jugo do Senhor, ele é leve. Verdade. Então, a gente perde essa oportunidade de jogar para o Senhor as nossas ansiedades, o nosso cansaço e tomar o leve e o suave jugo do Senhor. Amém. Então, tudo é uma questão de experimentar, né? Isso. E de fé, de crer. Exatamente. De crer mesmo e de apostar, né? De crer nisso, que o Senhor vai abençoar o que eu fizer. Sim. Né? O Senhor vai abençoar o que eu fizer se eu priorizá-lo. Verdade. Se eu colocar ele em primeiro lugar. Crer no que está escrito, né? Exato. Crer no que está escrito, pô. O Senhor não promete... buscar aí, né? Aquele versículo que fala sobre... Me fugiu agora aqui, que tipo assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas as demais coisas são todas as demais coisas, todas as demais coisas É. mesmo. Verdade. A gente fica assim... É interessante porque a tendência da gente... Eu sei. Muitas vezes eu me pego nisso. Não, esse versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei, mas eu sei. Mas quando vai para a experiência não é bem assim. Mas realmente... Não quer soltar a corda, né? Justamente. O que a gente precisa como o Adriano compartilhou, fé. Senhor, eu creio que se eu me doar para o Senhor faz infinitamente mais, né? Então, às vezes, eu creio que se a gente deixa de servir ao Senhor e a gente tem algo muito importante para fazer. E aqui, claro, no equilíbrio, né? Lógico que se tem um prazo para acabar amanhã e você realmente está cheio de coisa, o prazo você vai ter que dar uma certa prioridade, mas sem largar o Senhor. Estou falando de uma maneira geral. Mas eu acho muito mais provável de dar errado
se você não der a prioridade para o Senhor, Eu também acho. do que você dando a prioridade para o Senhor. A gente já experimentou isso, né? Exatamente. Você se organiza tudo, parece que você tem tudo, mas tudo sai de linha. Porque você esqueceu aquele ponto principal, que era justamente dar prioridade para o Senhor. É isso que a gente precisa, essa ficha precisa cair pra gente. Exatamente. Porque ele é a fonte de todas as coisas. Verdade. Né? Ele é aquilo que mantém tudo sob controle e em ordem. Exato. Se o universo hoje, apesar do homem agredir tanto o meio ambiente e a natureza, mas a gente observa que existe uma ordem, né? Intergaláctica, sei lá, até a palavra que eu posso usar aí. Mas os planetas estão suspensos no ar, gente. Pois é. Nesse exato momento. Né? Tá tudo sob controle. E tudo correndo bem, né? Tudo ali, né, girando ao redor do Sol. Eu tô falando aqui só de uma maneira bem superficial mesmo. Sim. E só da nossa galáxia, né? Sem Sim. considerar as centenas e milhares de outras. Que existe. Mas tá tudo de maneira harmoniosa, funcionando. Por quê? Porque existe uma mente que criou e que está gerenciando tudo isso. Verdade. Uma pessoa, essa pessoa nós sabemos quem é, né? É o Verdade. nosso Deus. Então, o nosso tempo, a nossa vida, que é algo tão infinitamente menor do que todas as galáxias, todo o universo. Verdade. Né? Será que, olha, jovem, é uma questão de você confiar Verdade. e valorizar, né? Exato. Dar o devido valor. Verdade. Eu tô falando aqui e Ian tá ali, ó. Né? É isso mesmo, porque essa é a nossa experiência, né, meu irmão? Então, quem está nos acompanhando em casa, se ainda, às vezes por ser muito jovem, né? Verdade. Ainda não tenha vivido isso, não querendo dizer que nós não somos jovens, né, gente? Calma aí. Né? Nasci ontem. Mas, assim, na medida em que o tempo vai passando, que você vai vivendo, né, a vida da igreja, o Senhor, a vida cristã, o Senhor vai permitindo essas experiências. Verdade. Júlio, você hoje, assim, eu não vou perguntar a tua idade, porque, né? Mas você é jovem, né? Alguns. Você é pai. Uma Sim. criança de 10 meses, né? Tá começando a andar naquela fase ali e tal. Tem a sua esposa, tem o seu trabalho. Qual é a tua maior dificuldade, assim, hoje, na tua experiência, para servir o Senhor? É justamente o fato de que, por conta da pandemia, aí eu também comecei a trabalhar nos negócios da minha família, né? Sim. Minha família tem um comércio. Então, é mais aí tem a advocacia também junto aí. Sim. Além de pós-graduação e de tudo mais, né? Pô, você é bem atarefado, hein, meu irmão? E a maior dificuldade é justamente assim, principalmente em relação à família, de você assim ter a responsabilidade, Sim. né? Como pai, e você sabe disso. Como pai de você, na sua família, você dá o bom testemunho. Eu nunca me esqueço de uma mensagem que o irmão compartilhou. Ele disse, olha, é bebê, não está prestando atenção, você que pensa. Você que pensa, ele tá, toda palavra, fale da Bíblia para ele. Ele pode não saber ler, fale da Bíblia para ele. Então, se a gente não tem, né, desde cedo, os filhos da gente precisa ver isso na gente. Então, a maior dificuldade é lidar com tudo isso, com essa gama de coisa e dar para a família da gente o testemunho. Uma responsabilidade. É uma responsabilidade grande. Então a dificuldade é um monte de coisa e como a gente falou aqui no início, Satanás sempre joga coisa. Que você fica assim, quantos braços eu tenho para carregar tudo isso? Tem semana que parece que é uma multidão de coisa e fora assim, pronto, a gente está passando por um problema grande agora que a gente ficou em casa sem geladeira. Aí é mais um problema para resolver. Então é muita coisa e sempre aparecendo mais coisa. E aí a gente fica, e o Senhor? E o Senhor? Mas aí é justamente onde a gente deve dar, Senhor, isso é a tua parte, é a tua porção. É isso para a gente desfrutar do Senhor. E assim, tanto priorizar o Senhor coletivamente, no serviço a Ele, Quanto individualmente.
E também priorizar o Senhor individualmente, sabe? Eu acho que aquele momento que está só a gente e o Senhor, aquilo faz uma diferença grande. Esse é aquele momento assim de que você desfruta e que assim, de certa maneira não está sob nenhuma responsabilidade. Mas assim, é só para você desfrutar da presença do Senhor. É o Senhor e vocês fala para o Senhor e você tem comunhão com Ele na palavra. E na prática é tão difícil. Tão difícil quanto servir é ter esse momento só com Ele. Eu acho que às vezes se torna até mais difícil. Porque o serviço, você ainda tem aquele peso de responsabilidade. Eu preciso estar lá, então eu vou. E você leva como um trabalho, assim, né? Mas o desfrute individual, que demanda somente uma vontade nossa, quando a gente está na nossa casa, já para descansar. Então tem aquele tempo de descansar ou aquele tempo de você ter o seu desfrute individual com o Senhor. Então isso, eu acho que, pelo menos no meu dia a dia, é mais difícil de... Assim, como é que eu posso dizer? Conciliar. De conciliar, exatamente. É a disciplina. É a disciplina. Gerenciar o tempo envolve muita disciplina. Isso. Agora vocês percebem o seguinte, que nós temos essa dificuldade pessoal de buscar o Senhor, né? Sim. Devido a essa correria do dia a dia, mas que quando a gente chega junto dos irmãos para servir, a gente é meio que salvo disso também. Justamente. Porque vai começar o serviço. Vamos orar aqui antes de começar? Exato. Ó, a porta se abrindo. Verdade. Dá a oportunidade de você... Né? Exato. Então eu toco muito nisso para o pessoal que está em casa entender e ver, ganhar essa visão, que o serviço é salvação. Com certeza. E é como eu tinha falado, né? Por exemplo, na maioria dos serviços não é só você chegar, vir para a reunião e servir, mas demanda todo um planejamento e você precisa desfrutar para servir. Isso então te uma coisa leva a outra. Exato. É verdade. Isso meio que te empurra Exatamente. para buscar o Senhor individualmente. Verdade. Exatamente. Servir é salvação. Verdade. Servir é salvação. Então, a gente pode... E o que eu toco é assim... comece um pouco. Seja fiel no pouco. O que eu toco que o Senhor distribuiu na igreja, dons. Sim. Então, comece com aquilo que você sabe fazer. Não precisa ser algo muito esplêndido, algo muito visível, algo muito notável. É verdade. Aquilo, o pouco que você sabe, mas seja fiel ao Senhor naquilo. Né? verdade. Dê prioridade ao Senhor naquilo. E aí, pouco a pouco, o Senhor vai ganhando. E aí você vai, dentro da dificuldade, você vai aprendendo a priorizar o Senhor. Verdade. E a relação com o Senhor, ela vai se tornando mais íntima, né? Isso. É uma questão de entrega mesmo, de comunhão. E essa comunhão vai se estreitando ali, você vai conhecendo melhor e mais intimamente o Senhor. Exatamente. E essa relação vai se aprimorando. E quanto mais você conhece o Senhor, mais você passa a confiar no Senhor, né? É. E tem até aquele versículo, acho que é em Mateus, né? Que o Senhor fala, não andeis ansiosos por coisa Sim. alguma. Ele fala, eu alimento as aves. Quanto mais vós, né? E aí, eu acho interessante isso, porque muitas vezes eu já ouvi isso de muitas pessoas não cristãs, e também de pessoas até cristãs, que falam tipo, mas isso é tão pequeno, tipo, o meu trabalho é tão pequeno para Deus se preocupar, mas a gente precisa confiar que o Senhor cuida de nós, né? Se Ele alimenta um passarinho, imagina nós que somos filhos dele. Verdade. É verdade. Isso é tão interessante que, assim, a Bíblia, ela é clara, né, sobre não andeis ansiosos. Basta cada dia o seu mal. E a gente continua preocupado e a gente quer fazer e a gente... E ainda diz que essa preocupação não vai alterar um côvado, alguma coisa assim, Pois né? é. Não vai alterar acrescentar nada, não vai fazer diferença nenhuma você ficar preocupado. E ele diz, em vão se inquieta. É em vão. Em vão. Porque no fim, o que a gente está semeando no serviço, na nossa comunhão com o Senhor, é algo eterno. É verdade. Então, assim, devemos nos dedicar, né, aos estudos, devemos dedicar ao trabalho, às nossas ocupações. Sim. Mas, assim, quando você completar, se o Senhor não voltar, que você chegar aos 60, 70 anos, você se aposenta e tudo passou. Ficou tudo para trás. Quando você vier a falecer, tudo ficou para trás. Mas o que você investiu no Senhor, no seu serviço ao Senhor, é eterno. E é o que fica. E é o que fica. Exato. De fato, é o que permanece, né? Não é a pós-graduação. Os títulos. Não são títulos, Verdade. sabe? Isso é muito real
para irmãos que já passaram por experiências de ficarem assim hospitalizados. Não sei se vocês já ouviram testemunhos. Eu já ouvi alguns testemunhos de irmãos que ficaram hospitalizados, que ficaram assim receosos de perder a vida. Verdade. E na cabeça deles o que vinha é isso, rapaz, tanta coisa que eu conquistei, Sim. economicamente, financeiramente, mas num momento como esse, Vale do nada. que vale? Nada, meu irmão, Verdade. nada. Mas aquela comunhão que você teve com o Senhor com o passar dos anos, né? Aquela intimidade, aquilo que você semeou de Cristo no seu espírito, no seu interior, num momento como esse, meu irmão, é aí que você vê o valor que tem de servir a Deus, Verdade. né? E de buscar a Deus enquanto se pode achar. Verdade. Essa é a questão. Já que a gente fala, né, de tempo, de prioridade, o tempo está correndo para a gente buscar o Senhor. Né? Então a gente precisa aproveitar, e a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Esse versículo é fantástico. E é muito enquanto forte. se pode achar, né? É possível achá-lo agora. Exatamente. Esse enquanto é o hoje, é o agora, é o momento, Sim. né? Todos os dias o Senhor, nós nos levantamos, nos acordamos, né? É uma oportunidade que o Senhor nos dá. Exatamente. Da gente crescer mais, da gente buscar mais o Senhor, né? Às vezes a gente é muito jovem, a gente não dá muito valor a essas coisas, não, porque a gente já acorda pensando, eita, vou fazer, Mil e uma tenho que coisas. fazer, tenho, Fazer, vou a fazer, hora, fazer. tal, É. né? Mas na medida em que a gente vai vivendo a vida, vai, né, de alguma maneira, começando a dar os primeiros passos, assim, no que talvez se chame de maturidade, não sei. Mas a gente começa a dar valor a essas coisas, assim, sabe? Parece que a vida tem mais valor, o dia tem mais valor. Porque é sempre... Quando a gente começa a encarar assim, irmãos, como cada dia uma oportunidade, rapaz, o dia tem tanto mais significado pra gente, Verdade. não é? Uma experiência que, assim, a gente, nas reuniões de jovens, a gente desfrutou sobre alguns irmãos, né, ilustres na fé. Sim, E teve uma irmã que o nosso grupo ficou responsável, que foi Margaret Barber. sim. E o testemunho dela, assim, nunca saiu da minha cabeça. E ela dizia assim, ela vivia a vida dela de tal forma que ela dizia, o senhor dobrar a esquina, será que o senhor não vai estar lá? Então, assim, ela vivia por isso. Era nessa expectativa que o Senhor vai voltar. Então, o tempo dela que ela investia era nisso. Nessa expectativa. Nessa expectativa. E a expectativa que nós temos. Né? A Bíblia diz que se a nossa esperança se limita a essa vida, sim, nós temos que estudar, sim, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer todas as coisas, né, dessa vida. Mas se a nossa esperança, a nossa expectativa se limita a isso aqui, nós somos, eu acho que os mais infelizes. Os mais infelizes, né? A gente tem que priorizar o tempo, e isso eu falo para mim mesmo, porque é uma lição que a gente vai aprendendo. É verdade, Dar prioridade ao Senhor. verdade. E um irmão, uma certa vez, compartilhou comigo uma coisa que eu achei interessante, é que, por exemplo, o Júlio está falando, né, da gente viver esperando a volta do Senhor, né? Sim. E aí, não quer dizer que a gente vá fazer o nosso trabalho, vá estudar de maneira relapsa. Mas a gente pode fazer o nosso melhor no nosso trabalho, no nosso estudo, Sim, da melhor forma que a gente puder, sendo que sempre tendo em mente isso, que o Senhor nos colocou lá por uma razão. E essa razão é exatamente de trabalhar para o reino do Senhor, né? Então, isso é que é viver literalmente andando na terra com os olhos no céu. Sim, Exatamente. é verdade. Irmãos, agora assim, já que a gente está se aproximando dos minutos finais, né? Isso como passa rápido. Passa rápido, eu falei para vocês, eu estava falando para eles aqui, ó. Passa super rápido, a gente só tem mais alguns 18 minutos aproximadamente, 15 minutos. Eu queria que vocês compartilhassem na experiência de vocês, como jovens, o que vocês viveram assim, qual foi, ou qual é, na opinião de vocês, a maior dificuldade que um jovem tem hoje de priorizar o Senhor na sua vida? Seria o medo de não conseguir? Seria a dificuldade, assim... Qual a dificuldade, na opinião de vocês, de priorizar o Senhor? Qual é a dificuldade que o jovem tem? Será que ele tem medo de dar errado? Não, eu vou... Se eu não, assim, eu vou perder tempo se eu for servir o Senhor? Será que a ideia é essa? O que é que vocês acham? Eu acredito que é aquilo que a gente estava falando sobre conhecer o Senhor. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente sabe o valor que é essa comunhão com o Senhor, né? Sim.
Então eu acho que é justamente isso aí, o medo. De a gente, assim, de pensar assim, 1 hora, vou fazer uma prova. Aí você faz a prova e você erra uma questão, você vai atribuir aquele erro, aquela 1 hora. Foi a revisada que eu não Foi dei a na hora da revisada que eu não reunião. dei na hora da reunião. Então é justamente isso, que é uma questão, assim, que tira da cabeça, mas é a primeira coisa que a gente coloca. Agora eu vou ter que dar um testemunho aqui. Você falou, eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Assim, eu estudava para concurso, né? Fiz dezenas de concursos públicos aí. E, pela graça de Deus, eu passei num que é um dos mais difíceis do Brasil, né? Um dos mais disputados. E é interessante, e foi bem no período que eu mais servi o Senhor. Foi nesse período do concurso que eu fiz. Eu tinha feito uma série de concursos, batia na trave e nada. E quando eu fiz esse concurso, foi o período que eu estava mais envolvido com a obra do Senhor. E eu me lembro que no dia anterior, no sábado à noite, eu fui para a reunião. Eu fui para a reunião no sábado à noite. Aí quando eu cheguei, a prova era no domingo de manhã, tá? Aí quando eu cheguei em casa, à noite, eu vadimeco. Eu vou dar uma olhadinha aqui antes de dormir, só para, né? O desencargo de consciência aqui e tal. Aí eu li 2 artigos, um falando sobre contrabando e outro falando sobre descaminho. São 2, eu não lembro exatamente qual é o artigo, né? Mas é um atrás do outro, contrabando e descaminho. Aí eu pergunto a vocês, no outro dia, a redação foi sobre o quê? Contrabando desse caminho. Contrabando e descaminho mesmo. É aí onde a gente entende o Contrabando versículo. e descaminho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Eu Deus. estava tão afiado que eu coloquei o número dos artigos. Eu li, né, os 2 artigos, vi uma notazinha a respeito. Quer dizer, é uma questão assim, meu irmão, de quando você valoriza o Senhor, rapaz, é sobrenatural isso. Verdade. Ele abençoa. Verdade. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, e aí eu volto para aquele que a gente falou mais cedo, acerca da experiência de Abraão, sabe? Às vezes o Senhor deixa a gente chegar até o ápice para ele ver o que está no nosso coração. Então ele deixou Abraão chegar até lá, quando ele viu que Abraão estava pronto a entregar Isaac. Ele testa, né? Ele testa. Então ele mostrou, então Abraão e o Senhor já tinha preparado tudo. Não toque no menino. Então da mesma forma, assim, a gente pensa, meu Deus, mas vou sacrificar essa 1 hora, essas 2 horas. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena que Deus abençoe. E porque o Senhor já está preparado. É verdade. Pode ter certeza que, né, se caiu aquilo e você errou na prova, é porque não era para você. Porque o Senhor está preparando tudo. É como o Milena compartilhou, Ele cuida. Olha, Ele é pai. Quem conhece o Vai de Meco aqui sabe o tamanho do livro. E eu leio exatamente aqueles 2. Exatamente. Se não é de Deus, é de quem? Pois é. Não faz sentido. Nenhum. Coincidência que não foi. Não foi. Com certeza. Exatamente. Então, Milena, na tua experiência também, você concorda com o Júlio, com a gente? É esse medo que impede o jovem, né? Eu também creio que seja isso. Eu tive uma experiência parecida, porque na primeira fase que eu fiz da OAB, no dia anterior ia ter o Avança. Então, foi a semana todinha em preparação para o Avança, todo mundo servindo. Eu fiquei responsável pela organização do lugar. A gente tem que chegar lá no sábado de manhã, passar o dia todo, pro sábado de noite. Quando eu saí do Avança e cheguei em casa, era quase 11 horas para fazer a prova no outro dia. Foi. E meu resultado na prova foi superior ao que eu esperava que seria. Tá vendo só? E eu fiquei, meu Deus do céu, como realmente o Senhor cuida. Tá E durante todo o período de escola, de universidade, a reunião de jovens é na quinta, né? A do sábado e do domingo nem sempre, entre aspas, atrapalhava tanto. Mas a da quinta geralmente tinha prova na sexta. E aí eu ficava, meu Deus do céu, como é, eu não posso, vou ter prova disso, vou ter prova daquilo, como é que... Aí uma irmã chegou pra mim e disse, sabe aquela horinha que você tira pra descansar? Eu disse, ela disse, use na reunião, tem certeza que vai ser mais útil. E aí, realmente, é um período que você vem, você tá ali na correria, você tá estudando, mas quando você vem pra reunião, aí você faz... Senhor.
Desfrutar aqui. Você chega, alivia, vai fazer a prova Exatamente. tranquilo. Você volta para casa literalmente flutuando. Amém. Porque você encontrou o Senhor. É verdade. Graças a Deus. Então, Amém. meus amados irmãos e irmãs que nos acompanharam essa noite, é com imenso prazer, né, que a gente encerra esse podcast dessa noite e esperamos que vocês tenham ganhado essa palavra, tenham Amém. sido encorajados, né? Vale a pena confiar no Senhor, vale Amém. a pena priorizar o Senhor e a obra do Senhor, se envolver com a obra do Amém. Senhor. Isso gera bênção, isso gera até sucesso. Isso, Verdade. com certeza. Isso produz sucesso na nossa vida familiar, profissional. Confie nisso. Você é jovem, está se preparando para o Enem, está terminando seu curso. Pode confiar que o Senhor vai abençoar você se você priorizá-lo. Tá Amém. bom? E como a gente sempre faz, eu sempre peço para você curtir o vídeo, né? O like, que isso é super importante para o YouTube propagar essa mensagem para as outras pessoas e também você compartilhar, né? Compartilhar Verdade. sempre esse vídeo para outros jovens, para familiares, amigos, pessoas que você tenha certeza que precisa ouvir, que serão encorajados, tá bom? Amém. Uma palavra final aí de cada um de vocês para a gente encerrar essa noite, Júlio e Milena. Amém. O encorajamento realmente é esse, né? A gente que é jovem, a gente está na época do nosso vigor, né? E a melhor forma da gente investir tudo isso, todo esse vigor, toda essas habilidades que a gente vai conseguindo, tudo é no Senhor. E não é perda de tempo. Muito pelo contrário. A gente está investindo, a gente investe aqui, né, na obra do Senhor na terra, mas também a gente está investindo numa obra nos céus, que é algo que é eterno e que não vai passar. Amém. Vamos priorizar o Senhor. Amém. E eu acho que no meu caso seria aquele versículo, né? De lançar sobre o Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas coisas. Amém. E tomar sobre nós o jugo dele, porque é suave e leve. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A paz, uma boa noite para todos. Amém, Jesus é o meus Senhor. irmãos. Boa noite.